Visite o meu canal no Telegram. Lá você vai ter acesso à lista de audiolivros disponíveis para compra. Por lá você vai achar romances, romances hot, romances dark, new adult, entre outros. Para mais informações, clica no link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Obrigada e segue a leitura. Capítulo 14. Muito bem, minha mãe me diz, pegando um carrinho de compras com uma expressão determinada no rosto. Dividir para conquistar. Você pega a costela e um pouco de peru na seção de frios. Eu pego os vegetais e nos encontramos no caixa em 10 minutos. Combinado? Eu movimento a cabeça concordando, enquanto olho para o carrinho. Você vai usar um carrinho inteiro, só para pegar um saco pequeno de batatas? Ela me fuzila com o olhar. Talvez eu pegue outras coisas. Vou ver aonde o vento me leva. Vou ver aonde o vento me leva. Eu repito, rindo e sacudindo a cabeça. Típico. Talvez o vento me leve para o corredor de sobremesas. Eu grito por cima do ombro e ouço uma risada sarcástica. Atrás de mim. Caminho na direção do balcão de carnes e compro 2 filés de costela recém-cortados. Marley e eu combinamos o jantar para amanhã às 6 horas. Eu vou fazer a receita secreta da família da minha mãe, a qual definitivamente pode dar em qualquer coisa. Vai ser bom passarmos um tempo juntos, em outro lugar, que não seja o parque. É isso que eu digo para mim mesmo, pelo menos. Eu não quero pensar que esse convite, repentino, seja qualquer outra coisa, além de uma mudança de cenário. Eu vou até o balcão de frios, onde pego uma senha e espero atrás de uma senhora comprando 2 quilos de queijo prato. Ela vai ter uma bela noite. Enquanto espero, eu tomo um Tilenol para evitar o retorno da dor de cabeça insistente que tive o dia todo. Eu estou descobrindo como gerenciar a dor, mas em alguns dias eu não consigo me entender com ela. Senhor? Eu ergo os olhos e noto que os atendentes estão falando comigo. Ele limpa as mãos em um pano e repete a pergunta. O que o senhor deseja? Desculpa, eu digo, me aproximando da vitrine. 250 gramas de peru, por favor. Cortado fino. É pra já, ele diz, vestindo luvas novas. Eu vejo pegar a peça de peru e colocá-la no fatiador, numa batida seca. Kylie, uma voz diz atrás de mim. Eu me viro, mas só vejo um corredor vazio de supermercado. A luz se reflete em garrafas de refrigerante e latas de alumínio. Ah, não. Não agora. Eu desejo que o Tilenol faça efeito, logo, enquanto volta a olhar para o atendente. Ele ergue os braços para operar a máquina. Sua sombra se move na parede atrás dele. Mas eles não estão sincronizados. Meus olhos alternam entre o homem e a sombra, e os movimentos da silhueta estão em segundo mais rápido. Ele se inclina por cima da máquina, logo depois da sua sombra. Mas agora há um cabelo comprido, pairando por cima do ombro da silhueta. Eu dou um passo à frente, confuso. A altura e o formato da sombra se tornam, de repente, impressionantemente familiares para mim. Familiares até demais. Kimberly. Eu vejo a lâmina girar, mas o som não está certo. Em vez do metal zunindo, eu ouço um som mole e estranho. Relaxe. Isso não é real. Isso não é real. Eu penso no que Marley disse, sobre como estou tentando controlar as coisas. Tentando manter uma parte dela aqui. O braço da sombra se estica de novo, na direção do fatiador, e eu fecho os olhos, focado nisso. É coisa da minha cabeça. É coisa. Eu dou um salto quando uma mão toca o meu pescoço. Que raios! Eu me viro e dou de cara com a minha mãe, com a mão ainda erguida no ar. Desculpa, ela diz, estudando o meu rosto. Eu achei que você tivesse me ouvido. Olho de volta para o atendente e o vejo cortando uma fatia normal, com a sua sombra normal. Já faz quase uma semana desde a minha última visão esquisita. Estou irritado comigo mesmo. Você tá bem? Minha mãe pergunta, sentindo a minha testa. Ela melhorou em me dar espaço para entender as coisas, depois que eu parei de passar 23 das 24 horas do dia na cama. Mas isso ainda não a impede de me cutucar e remexer ao primeiro sinal de uma dor de cabeça. Sim, eu digo, enquanto o atendente embala a carne no balcão.
Eu pego o pacote e o coloco no carrinho lotado, ao som das batidas secas. É que a minha cabeça está me incomodando hoje. Nada novo. Sinto que ela continua me olhando, então tento acalmá-la de novo. Nada que um Tilenol e um pouco de comida não consertem. Eu olho para a pilha de compras no carrinho, torcendo para que o saco de batatas esteja enfiado em algum lugar no fundo, para onde o vento te levou. Ela timidamente dá de ombros e ergue um pote de sorvete, o que faz nós dois rirmos enquanto vamos pro caixa. Exatamente 24 horas mais tarde, eu estou completamente perdido. O filé parece ótimo. Os legumes no vapor. O molho barbinaise, feito com a receita da minha mãe, uma catástrofe. Eu estou cercado por 2 caixas de ovos vazias, cascas e gemas sujando todo o balcão. E pela milésima vez, o molho fica empelotado. Por que isso está acontecendo? Minha mãe faz parecer tão fácil. Eu olho para o relógio e fico um pouco em pânico quando noto que são 5h45. Eu só tenho mais 15 minutos para acertar esse molho, esquentar tudo e provavelmente trocar de camiseta, já que eu suei essa inteira tentando fazer essa droga de molho sofisticado. Depois de ver trechos estratégicos de um tutorial no YouTube, finalmente percebo que o fogo esteve alto demais esse tempo todo. Eu passo o olho pela 13ª vez na receita que a minha mãe escreveu à mão, e ela não fala nada sobre a temperatura. Então eu jogo o papel no balcão, e quando olho novamente para ele, percebo uma pequena anotação no verso. Abaixe o fogo antes dos ovos. Ótimo, que ótimo. Agora, usando o fogo baixo, bata as gemas e mistura a manteiga. Meu pulso tá gritando e o molho fica aveludado em vez de uma meleca empelotada. Puta merda, consegui, eu digo, respirando aliviado enquanto provo. Cremoso, perfeito. Então adiciono uma pitada de sal só por segurança. Eu arrumo rapidamente a mesa, dobro os guardanapos embaixo dos talheres e até coloco flores no centro. Um ramo de cerejeira. Mais cedo fui até ao parque para garantir que elas estivessem presentes nesse jantar. Então algumas das flores já estão meio murchas. Enquanto os filés ficam prontos, eu despejo o molho em pequenos remequins, em vez de por cima da carne, já que Marley é exigente quanto ao uso de molhos. O segundo ramequim demora um tempo enorme para encher. O molho escorre da panela em um ritmo glacial. Impaciente, eu dou um tapinha no fundo da panela e claro que tudo cai de uma vez, transbordando do ramequim e se espalhando no balcão como um deslizamento de terra. Estou arrasando nessa coisa de cozinhar. Com um suspiro, limpo tudo com um pano de prato. Passo a carne para uma travessa e coloco tudo na mesa com um tempo contado, para correr lá para baixo e trocar de camisa antes da campainha tocar. Marley. Ajeito meu cabelo e subo os degraus, 2 de cada vez. Deslizo para o corredor e abro a porta. Ela está usando uma capa de chuva amarelo-limão, a cor contrastando com o céu cinza e nublado, a chuva caindo em volta dela. Ei, eu digo, me inclinando casualmente no batente. Ei, ela diz, apertando os olhos para me ver através da chuva. Ela aponta com a cabeça para a água que cai constante. Eu poderia talvez entrar? Ah, claro, sim, eu digo, abrindo a porta por completo. Ela entra e tira o capuz, seu cabelo mais pesado do que de hábito por causa da chuva. Meus olhos focam em uma mecha rebelde que está tentando escapar do rabo de cavalo dela. Eu quero colocá-la atrás da sua orelha, daquele jeito que ela sempre faz. Mas em vez disso, pega a jaqueta dela. Eu a penduro na maçaneta do porão para secar, enquanto ela olha em volta do corredor, para todas as fotos. Ela para na minha frente, espiando escada abaixo. O que você tem ali embaixo? Ela pergunta. Alguns cadáveres. Eu brinco, e ela revira os olhos, cutucando meu ombro, achando um tamanho de graça. O meu quarto fica lá embaixo. Ela parece intrigada. No porão? É, eu mudei para lá no 2º ano do ensino médio, quando a minha mãe terminou de reformar. Eu digo e aponto os degraus com a cabeça. Sam e Kim costumavam entrar escondidos por uma porta ali embaixo, da direita no quintal. Isso a faz sorrir. Ela está definitivamente achando graça agora.
Ah, um garoto rebelde, ela provoca. Eu reviro os olhos. Pronta para o jantar? Estou? Ela pergunta desconfiada, duvidando com razão das minhas habilidades culinárias. Nós vamos para a cozinha e Marley sorri quando vê as flores de cerejeira na mesa. Então, pelo menos, a minha corrida claudicante e frenética até o parque hoje de manhã valeu a pena. Estou prestes a me sentar quando noto que esqueci de colocar água na mesa. Quando abro o armário, eu ouço uma porta de carro batendo lá fora. Olha, minha mãe chegou mais cedo. Eu digo esticando o pescoço para olhar pela janela. Vendo de relance, ela tirar as suas coisas do banco de trás. A chuva, só uma névoa agora. Eu sabia que ela tinha um brilho malicioso nos olhos quando pedi a receita a ela na noite passada. Claro que ela não ia perder essa. Típico da Lídia. Ela vai ficar tão feliz de te conhecer. Eu saio da cozinha, vou para a entrada, então abro a porta para cumprimentá-la. Ei, mãe, essa é a... Eu me viro, mas o corredor atrás de mim está vazio. Nada de Marley. A expressão animada da minha mãe fica confusa, e eu correspondo com a mesma energia. Um segundo, eu digo, andando de costas até a cozinha, mas a cadeira onde Marley estava sentada agora está vazia. Que raios? Eu paro, notando que a porta do porão está entreaberta e que a capa de chuva amarela sumiu. Marley, eu chamo, enquanto abro a porta por completo, correndo escada abaixo. Eu só encontro o silêncio, as portas no canto do quarto escancaradas. Eu espio o quintal em busca de uma capa de chuva amarela. Marley, ainda nada. Eu pego o moletom da minha cadeira. Ei, mãe, eu grito para cima enquanto visto. Eu já volto. Eu corro para fora e dou a volta pela casa, apertando os olhos enquanto a procura. Para onde ela... O lago. Eu corro sem forças para fora do bairro e tomo o caminho do lago. Quando a superfície brilhante da água entra no meu campo de visão, já estou arfando. O ar depois da chuva está quente e o céu é uma mistura de tons de rosa, laranja e roxo. Eu deslizo até parar quando vejo uma capa amarela, surpresa ao notar que é um pato sentado no colo dela. Tipo, uma porra de um pato, vivo, de verdade, sentado no colo dela. Eu tiro meu moletom e vou até a Marley. Eu coloco no chão meio úmido antes de me sentar ao lado dela. Bom, eu digo enquanto solto o ar. Essa é provavelmente a primeira vez que vejo alguém fazer carinho em um pato. Desculpa, ela diz sem olhar para mim. Seu foco continua no pato. Ela acaricia suavemente as penas brancas dele, enquanto em seu rosto as sobrancelhas estão apertadas. O que aconteceu? Você nem provou a comida. Quer dizer, eu não sou nenhum chefe, mas não podia estar tão ruim. O pato vira a cabeça para me olhar, seus olhos pretos brilhantes me examinando. Eu me afasto um pouco, não estou atrás de briga. Marley dá de ombros, olha para a água e percebo o brilho familiar da dor nos olhos dela. Isso é parte da história triste? Ela solta um suspiro pesado, os ombros subindo e descendo em sua respiração. Eu só fiquei nervosa, ela diz, enquanto afasta seu cabelo ondulado do rosto. Sua mãe chegou em casa. Pessoas novas me deixam nervosa. Eu perco a voz. Eu nunca sei o que dizer. Chega mais perto para cutucá-la no ombro, sobre a vigilância da ave. Você fala bastante. Só com você, ela diz me olhando. Com você é... A voz dela se perde enquanto ela procura as palavras. Eu não sei. É a gente, você sabe. A gente. Meu coração bate com força no meu peito com essa palavra. Eu engulo em seco. Observo a colocar os dedos embaixo das asas do pássaro e dar uma coçadinha. As penas dele arrepiadas, antes de assentar alguns segundos depois. Ele esfrega o bico no braço dela, mais carinhoso do que eu sabia que patos podiam ser. Eu cruzo as pernas, uma sobre a outra, e me inclino para trás, tentando ignorar a sensação que as palavras dela causaram em mim. Bom, me abandonar no jantar desse jeito não foi legal, eu digo, tentando ficar sério. Eu gastei 1 hora preparando aquele molho. E você nem provou. Eu dou uma olhada de lado e vejo os olhos dela arregalados, seu rosto atordoado. Então, eu digo, o agente ainda ecoando nos meus ouvidos. Eu mereço uma segunda chance.
Uma segunda chance? Ela pergunta. O pato e ela me encarando. Sem paz, eu digo, olhando nos olhos do pato. Ou patos, só nós dois. O pato grasa em resposta, suas penas se arrepiando, enquanto eu e Marley rimos. Só nós dois, ela diz pensativa, excitante, até aquele sorriso tímido chegar aos seus lábios. Ok. Nós ficamos ali mais meia hora, observando o sol se pôr, nossas pernas quase se tocando. Depois volto para casa correndo, ainda tentando entender como me sinto a respeito de tudo isso. Não era isso que eu esperava desta noite. Eu pensei que ela iria zombar do molho grudento ou das minhas parcas habilidades para dobrar guardanapos. Pensei que talvez ela se abrisse e me contasse um pouco mais de sua história triste. Mas agora eu tenho ainda mais perguntas. A questão é, eu sei exatamente o que ela quis dizer com a gente. Nós simplesmente entendemos um ao outro. E embora isso seja algo que talvez eu não devesse admitir, eu não consigo não estar animado com a nossa segunda tentativa. Animado com a gente. Eu afasto meus sentimentos confuso e desacelero quando passo pela porta da frente e entro na cozinha. Os filés ainda estão intactos na mesa. Minha mãe casualmente inclinada do balcão, como se ela não tivesse chegado em casa 3 horas antes para dar uma olhada em Marley. Tudo certo? Minha mãe pergunta. Sim, respondo, enchendo um copo com água e dando um gole rápido. Tudo bem. Eu consigo sentir os olhos dela em mim, querendo saber mais. Talvez. Eu começo a dizer e ela se anima, ansiosa por mais informação. Talvez você possa me prometer que vai realmente trabalhar até tarde da próxima vez, em vez de você sabe, estragar meus planos. Ela me dá um sorriso culpado antes de concordar. Está com fome? Eu aponto para os pratos intocados. Ela ri, pegando-os para esquentar. Morta de fome. Estava de olho neles desde que você saiu. Nós mal começamos a comer quando ouvimos uma batida na porta dos fundos. Nos olhamos na direção dela e as dobradiças já estão rangendo com a entrada de Sam. Um sorriso largo e um engradado de cerveja na mão. Bosta. Sam sabe que a minha mãe normalmente trabalha até tarde nas sextas, mas ele não aparece assim desde antes do acidente. Ei, ele diz, erguendo o engradado. Achei que a gente podia passar um tempo juntos. Eu faço gestos frenéticos para que ele esconda as cervejas, mas é tarde demais. Seus olhos arregalam imediatamente quando vê a minha mãe, e ele tenta esconder as cervejas atrás do corpo, mas nada passa despercebido por Lydia Laferte. Ela se levanta e tira as cervejas da mão dele, agarrando o engradado junto ao peito. Que educado, Sam. Como você sabia que eu adoro uma boa IPA? Ah, vamos lá, senhora Ellie, Sam diz, sorrindo e passando o braço pelo ombro dela. Sam pode conquistar qualquer um. Eu sinto como se tivesse envelhecido 3 anos nos últimos 3 meses. E você, Kylie? Não se sente com 21? Talvez até 22, eu digo sorrindo para ele, enquanto a minha mãe revira os olhos. Bela tentativa, meninos, ela diz, fingindo não ter achado nossa conversa pelo menos um pouco engraçada, mas eu consigo ver o canto da boca dela puxando um sorriso. Sam suspira e despenca em uma das cadeiras da cozinha, apontando com a cabeça aos restos do jantar. Que jantar chique, Sam diz, inclinando-se para dar sentir o cheiro do filé. Qual a ocasião, senhora Ellie? Nenhuma, minha mãe diz. Ela olha para mim hesitante. O quê? Que cara é essa? Sam pergunta com um olhar confuso. Meu estômago se contrai. Eu sei, mesmo antes de falar qualquer coisa, que ele não vai entender. Capítulo 15. Eu puxo a minha mochila mais para cima dos ombros. Finalmente aceitei o convite de Sam para participar do jogo de futebol no parque aos sábados. Há uns dias eu disse a ele que iria, mas depois da noite passada, ele está em meio a um grupo com outros caras e vejo o maxilar dele tensionar quando me vê. Quando chego mais perto, ele dá meia volta e se afasta do grupo, se afasta de mim. Eu meio que desejo cair fora. Eu vejo que no grupo estão Dave e Paul, 2 caras do nosso time que ficaram na cidade e começaram a trabalhar. Eu hesito, meu estômago revirando um pouco mais. Eu nunca respondi nenhuma das mensagens deles. Eu realmente não preciso de mais gente
brava comigo neste campo. Mas essa preocupação some imediatamente quando Paul me olha bem no rosto e abre um sorriso enorme. Olha só quem tá aqui. Dave se vira para ver o que ele está olhando. Seu cabelo loiro e comprido preso num coque. Laferte, bom te ver, cara. Bom te ver também. Eu digo a Paul e passo um braço em volta do meu ombro. Pelo menos alguém não está puto de me ver. Eu quase consigo sentir a raiva passiva-agressiva de Sam irradiando na minha direção, enquanto ele finge estar se alongando a alguns metros de distância. Ele agora sabe que eu tenho me encontrado com Marley, mas eu não consigo entender por que ele está agindo de forma tão estranha por causa disso. Talvez seja porque ele foi embora da minha casa ontem, sem deixar que eu explicasse. O gelo sempre foi a estratégia de Kim, não de Sam. Você está com uma aparência boa, Paul diz, e Dave concorda com a cabeça. Está sendo difícil, mas estou voltando, eu digo. Isso é ao mesmo tempo um eufemismo e um exagero. Essa é a maior multidão que eu vejo em meses. Isso é ótimo, cara. Que bom que você veio, Dave diz sorrindo, enquanto me passa a bola de futebol que estava segurando. Eu olho para ela, rolando-a entre as mãos, e tenho a sensação de voltar para casa. Nós nos dividimos em times. O resto dos jogadores são alunos do time reserva do ano passado, agora titulares porque nós saímos. Quando fazemos o círculo para a primeira jogada, Sam fica de lado, fazendo questão de discordar de tudo que eu digo. Ótimo, lá vamos nós. Quando entramos em formação, ele esbarra em mim com um pouco de força demais para ser só um acidente. É tipo trocar de canal, não é? O quê? Eu pergunto, enquanto ele entra na linha, de costas para mim. Você sabe o quê? Eu ignoro e chamo a jogada. Meus olhos o seguem pelo campo. Um jogador da defesa logo atrás dele. Eu escolho lançar um passe curto para o Paul, para poder ganhar algumas jardas. Ele o apanha, mas é pego por outro jogador imediatamente, terminando a jogada. Sam corre de volta, arfando. Nada? Ele pergunta, arqueando as sobrancelhas de expectativa. Você não tem nada a dizer? Talvez a gente devesse perguntar para Marley o que ela acha. Aí está, em aberto. Finalmente, porra. Deixa pra lá, Sam. Eu resmungo quando Paul me devolve a bola. Consegue? Conselho de especialista, hein? Você com certeza sabe como deixar pra lá, não é? Ele acabou mesmo de dizer isso. De cara fechada, eu chamo a próxima jogada. A bola é levada até mim e Sam deve fazer um gancho para o touchdown. Em vez disso, ele anda pelo meio da jogada, de costas para o passe. Que merda é essa? A fúria explode no meu peito. Eu atiro a bola nele com força suficiente para fazer o meu ombro repuxar. E a vejo bater na parte de trás da cabeça dele e seu pescoço chicotear para a frente. Ele vira de repente e já está correndo na minha direção, antes que eu possa fugir. Ele bate de frente comigo. Eu caio no chão com força, não com mais força do que outras milhões de vezes durante os jogos, mas por um segundo eu fico chocado. Eu nunca vi o Sam assim. Quantas vezes a Kim terminou com você? Você sequer se lembra? Ele diz, de pé acima de mim. Eu me levanto, recusando a ser intimidado. Eu acho que você sabe. Quantas? Ele agarra minha gola, girando-a nos punhos, com uma raiva bruta, que claramente veio fervendo há um tempo. 7. 7 vezes desde o 9º ano. De repente, toda a frustração que eu venho escondendo nos últimos meses estoura de uma vez. Com ele, com o que aconteceu. Quem raios ele pensa que é? Como ele ousa me dizer o que sentir? E ela ia terminar comigo de novo, Sam. Mas ela morreu. Eu digo isso empurrando para longe, os dedos dele soltando o tecido da minha gola. O que eu deveria fazer? Sofrer por ela para sempre? Parar de respirar? Eu faria isso. Sam diz, toda a raiva saindo dele, seus ombros despencando quando um peso cai sobre eles, um peso que eu reconheço. Então ele confirma, eu também a amava de verdade, e eu nunca a deixaria partir. Nós nos encaramos, as palavras dele me deixando sem fala, mas ele não acabou. Você não a merece, Kylie, ele diz em voz baixa. Nunca a mereceu. Ele se vira e sai do campo,
seus ombros largos sumindo na distância. Eu observo Sam desaparecer completamente de vista, com a cabeça girando. Sam amava a Kimberly. Então eu percebo, as peças se encaixando. A forma como ele ficava atrás dela, protetor. A forma como ele sempre ficava do lado dela. Quanto ferido ele ficou depois que ela morreu. Como eu não percebi isso? Como, nesses anos todos, eu não notei que meu melhor amigo estava apaixonado pela minha namorada? Os outros caras agem como se não estivesse assistindo a briga. Ninguém vem até mim, e eu não espero que eles o façam. Eu não sou o próximo de nenhum deles faz tempo. Eu não tinha percebido até agora, mas quando saí do time, eu os deixei também. Todo mundo, exceto Kim e Sam. Então, como eu não notei que ele amava? Porque eu fui egoísta. As palavras ressoam na minha cabeça, cristalinas, dolorosamente verdadeiras. Tudo que eu fiz foi ver o mundo, meus amigos, minha namorada, pelos meus olhos. Eu nunca me dei ao trabalho de olhar pela perspectiva deles. Nesse mesmo dia, já de noite, minha mãe vai até o meu quarto e me encontra com um olhar fixo em um pequeno ponto no teto. Você usou. Você ajuda a dobrar, ela diz, jogando a cesta de roupas limpas no chão, perto da porta. Eu reclamo e saio da cama, seguindo a escada acima. Uma mão segurando um pacote de ervilhas congeladas nos meus hematomas. Outra, equilibrando o cesto. Minha mãe fica me observando enquanto nós dois começamos a dobrar as roupas, juntos no quarto dela. Eu achei que era um jogo de brincadeira. Era para mim, pro Sam, porém. Eu não estava planejando contar nada, mas a minha mente não parava de revirar aquilo tudo. Então eu conto tudo a ela, sobre a briga e Marley. Sam está certo, eu digo, depois de um momento de silêncio. Uma camisa do time de futebol do Ambrose na minha mão. Talvez eu não merecesse mesmo a Kim. Talvez ela fosse boa demais para mim. O que o Sam sabe? Ela diz, enrolando um par de meias e jogando-as em mim. Você pode ter outras amigos. Outras mais que amigas. Meu estômago revira, mas eu não consigo falar disso agora. Eu não consigo parar de pensar no que Sam disse. Ele estava apaixonado pela Kim. Eu digo, finalmente, esperando que ela erga os olhos, que ela fique surpresa, mas em vez disso ela só assente. Ela sabia. Esse tempo todo. Só eu não notei. Será que a Kim sabia? Mais uma pergunta que nunca vou poder fazer a ela. Eu observo a minha mãe dobrar uma toalha, o rosto dela ficando pensativo. Então, o que você vai fazer? Ela pergunta. Com o quê? Minha mãe revira os olhos. Você é um romântico incorrigível, querido. Eu acompanhei você e a Kimberly desde que vocês tinham 8 anos. Uma vez que você decidiu que era ela, ninguém mais serviria, mesmo quando vocês enlouqueciam um ao outro. Ela finalmente diz. Mas por causa disso, você nunca se permitiu imaginar a sua vida sem ela. Você sempre a colocou no centro de tudo e... Isso é muita pressão para um relacionamento. Muita pressão para uma pessoa que ainda está descobrindo quem é. Mãe, eu começo a dizer. Só escuta. Por que você comprou aquela pulseira para Kim? Porque eu a amava. Eu digo com firmeza. Eu queria mostrar a ela o quanto a amava. Ela só me encara e ergue uma sobrancelha, como se esperando que eu continue falando. Eu expiro longamente, desviando o olhar, enquanto dobro um par de calças de moletom. Porque eu sabia que algo estava errado. Eu achei que a pulseira lembraria de tudo que já tínhamos superado. Queria mostrar a ela que podíamos consertar o que quer que estivesse errado. Ela sente. Você sempre estava tentando consertar as coisas, em vez de pensar no porquê elas estavam quebradas. É difícil construir qualquer coisa se a fundação tem rachaduras. Ela para e pega outra camiseta. Isso não significa que vocês dois não se amavam. Só significa que talvez vocês estivessem funcionando em frequências diferentes. Funcionando em frequências diferentes. Às vezes, quando brigávamos, realmente parecia que não estávamos tendo a mesma conversa. Eu penso naquela noite, nossa conversa no carro. Nós estávamos na mesma página. Naquela hora, quantas vezes nós estávamos em lugares diferentes, sem nem notar. A Kim sempre vai ser parte de você, Kylie, mas você precisa viver a sua própria vida. Ela não pode mais opinar.
Você tem muitos dias pela frente. Eles podem ser todos como esse, dobrando a roupa limpa, com a sua amorosa e devotada mãe. Ela dobra uma camisa enquanto as minhas mãos estão imóveis, segurando meias descombinadas. Ou você pode tentar viver a sua vida sem ela, se permitir viver de verdade. Ela diz, erguendo os olhos para me olhar. Ver aonde o vento te leva. Eu sorrio, mas fico em silêncio por um momento, enquanto pego uma calça jeans. Foi isso que a Kim disse. Exatamente o que ela disse. Kim também queria ver quem éramos, um sem o outro. Ela percebeu. Minha mãe percebeu. Só eu que não. Dessa vez, porém, faz sentido. Dessa vez, talvez eu consiga entender. E com esse entendimento, eu percebo que Sam está ao mesmo tempo certo e errado. Nós realmente precisamos nos lembrar de Kim. E, bom, seria impossível esquecê-la, mesmo se eu tentasse. Ela está em tudo o que eu sou. Eu não estaria aqui sem ela. Mas não podemos ficar presos, imobilizados sem ela. Imobilizados pelo que ela queria. Nós precisamos nos virar sozinhos agora. Eu tenho conversado com a Marley sobre o que eu talvez queira fazer, já que o futebol está fora de questão. Eu digo lentamente, os olhos da minha mãe acendem imediatamente. Você acha que eu seria um bom jornalista esportivo? Eu pensei que poderia fazer um curso, ou tentar um estágio, ou algo assim. Eu acho que você seria um excelente jornalista esportivo. Ela sorri, o mais feliz que eu a vejo desde antes. E eu acho que qualquer um que te ajude a encontrar um caminho é uma boa pessoa para você ter na sua vida. Ela pega uma pilha de toalhas e grita por cima do ombro, enquanto anda na direção do banheiro. Acho que vou precisar de um novo parceiro de dobra. Na manhã seguinte, eu pego a caixa com as coisas da Kimberly e a levo para cima. Minha mãe segue logo atrás de mim. Sua mão se encaixa com suavidade no meu braço quando eu chego na entrada. Você tem certeza disso, querido? Ela pergunta, me fazendo encará-la. Eu faço que sim, erguendo os olhos da caixa para encontrar o olhar questionador dela. Tenho certeza. Ela me puxa para um abraço, seus braços me apertando com força. Eu aproveito. Eu preciso fazer isso para começar a seguir em frente. Seja conseguindo o estádio, ou consertando as coisas com a Sam, ou outra qualquer. As memórias daquela noite não são aquelas nas quais eu quero me agarrar. Preciso abandonar a culpa. Preciso parar de tentar mantê-la, encaixotada aqui comigo. Coloca a minha mão em cima da caixa com suavidade. Um último adeus. Antes de entregá-la à minha mãe, para que ela devolva para os pais de Kim. Quando ela se vira, eu sinto o peso da pulseira no meu bolso. A última lembrança daquela noite fadídica. Aquela que eu achei que não poderia abandonar. Espera, eu digo, e a pego, os berloques de metal tilintando. Dói entregá-la, mas quando eu a coloco delicadamente na caixa, um peso sai do meu peito e eu respiro fundo pela primeira vez em quase 4 meses. Capítulo 16. Alguns dias depois, estou deitado de costas na grama, observando a luz do sol atravessar os espaços entre os galhos das árvores. Os raios cintilantes dançando diante dos meus olhos. Marley e eu nos encontramos ao meio-dia para alimentar os patos, como normalmente fazemos. O clima quente do fim de setembro nos conduzindo à cerejeira, suas pétalas desbotando para um tom quase branco. No que você está pensando? Marley pergunta ao meu lado. Só... Eu respiro fundo. No Sam. Conversar com a minha mãe me ajudou a entender muita coisa, mas não consertou nada com o Sam. E eu ainda não consegui saber como conversar com ele sobre isso. Eu me viro para olhar para ela, a luz do sol lançando um brilho quente sobre seu rosto, seus olhos cor-de-mel vívidos, a cor abrindo espaço para um verde reluzente em volta da sua pupila. Ela estica a mão na direção do meu rosto e eu me pego, imaginando como seria se ela me tocasse. Em vez disso, ela pega um dente de leão que está entre nós e o cheira. A culpa surge de novo, mas sem muita força, como se estivesse exausta demais para continuar lutando. Talvez eu também esteja, mas a expressão de dor de Sam não some da minha mente. Nós brigamos no último fim de semana.
Eu não tenho sido um amigo muito bom para ele desde que a Kim morreu. Eu não estava sendo honesto com ele. Eu emudeço e solto um longo suspiro. Ou comigo mesmo. É difícil ser a pessoa que errou, não? Ela diz, seu rosto ficando triste. Eu me apoio em um braço. É muito difícil para Marley se abrir. Ela nota minha reação e me lança um sorriso tênue. Desculpa. Eu não quis dizer isso. É engraçado. Eu sempre fui quieta, super tímida, ao ponto da Laura às vezes ter que falar por mim. Ela desvia o olhar na direção do cemitério. Ela sempre sabia o que eu queria dizer, talvez porque fôssemos gêmeas. Ela sempre evita falar da irmã. Nada de histórias tristes. Isso é importante para ela. Nós éramos idênticas, em quase tudo. Marley diz, e a nuvem escura atrás dos seus olhos toma conta dela. Do vinco da sua testa até a forma cansada, como seus ombros se curvam. Isso a consome. É como se uma pessoa totalmente diferente estivesse sentada na minha frente. Quando eu perdi a minha voz. Mas agora com você, ela silencia, olhando de volta para mim, seus olhos clareando só um pouquinho. Eu sinto vontade de falar de novo. Fale tudo o que você quiser, eu digo. Eu estou aqui para isso. Há uma magia nesse momento em que ela está me deixando entrar, e eu não quero quebrar o encanto. Então, embora eu queira pegar na mão dela para consolá-la, eu não o faço. Ela gira o dente de leão entre os dedos. Uma vida sem a Laura, ela diz, com uma voz suave. Parece mais impossível quanto mais o tempo passa. Parece errado. Espera um pouco, mas ela não diz mais nada. Eu entendo, digo, sentando-me. E é verdade. Tudo na vida depois do acidente parece errado, exceto isso. Mas talvez nós dois possamos tentar achar algo que tome tudo um pouco menos errado, juntos. Como? Ela pergunta. As palavras flutuam na ponta da minha língua, mas não sei por onde começar. Então eu penso em como nos conhecemos. Aquele dia no cemitério, e uma ideia me vem à mente. Histórias. Você disse que nós dois poderíamos ser contadores de histórias, certo? Ela sente com uma expressão pensativa. Bom, eu quero ouvir uma história sua, digo. Ela se endireita e cruza os braços. Tudo o que você me disse naquele primeiro dia foi: era uma vez. De jeito nenhum, ela diz, os ombros tensos. Eu não tenho ideia se elas são boas ou não. Quer dizer, e se você as odiar? Eu vou amá-las. Eu sei que vou. Prometo. Você não pode prometer uma coisa assim. Marley diz com uma risada. Por favor, eu peço. E consigo ver a excitação no rosto dela. O silêncio se prolonga entre nós até que ela finalmente o quebra, soltando um suspiro longo e dramático. Ok, mas só se eu puder ler alguma coisa sua também. Eu fico tão feliz por ela concordar que aceito a troca antes de notar com o que concordei. Droga, ela é boa. Ela ergue o mindinho. Eu enrolo meu dedo no dela, prometendo. Nossas mãos se demoram, os dedos deslizando na direção das mãos, até a dela estar totalmente dentro da minha. É como acordar de novo. Todas as fibras do meu ser parecem vivas e querem acabar com a distância entre nós. Um movimento mínimo é como um terremoto. Marley, eu começo a dizer, mas ela se afasta rapidamente, seus olhos fixos nos meus lábios. Você sentiu isso? Ela sussurra. Eu senti. O ar em volta de nós vibra, o espaço entre nós racha. Eu estico a mão para pegar na dela de novo, mas assim que meus dedos a tocam, ela se afasta de mim, deixando esse momento. Ela levanta rapidamente e limpa suas roupas, enfiando abruptamente as mãos na jaqueta jeans. Tenho que ir. Marley, eu digo, me recompondo. Você não precisa ir. Ela começa a ir embora, seus sapatos amarelos em destaque no verde da grama. Isso é uma história triste esperando para acontecer. Ela resmunga, sua voz quase inautível. Quando ela chega na trilha, ela se vira para me olhar. Apenas amigos, Kylie, ela diz. Era esse o acordo. Concordo com a cabeça, observando-a ir embora, desaparecendo por entre as árvores. Então olho para baixo e vejo um dente de leirão amarelo ou ao meu lado. Eu o pego, pensando em como teria sido beijá-la. Penso nos olhos dela fixos nos meus lábios há poucos minutos.
Talvez Sam esteja certo sobre outra coisa também. Eu quero mesmo ser só amigo da Marley. Na quinta de manhã, vou até o cemitério. Eu ainda tenho muita coisa para entender, mas acho que finalmente tenho as palavras certas para dizer a ela, para Kimberly. Eu congelo quando vejo uma figura ajoelhando diante do túmulo dela, um braço comprido se esticando para colocar um grande buquê de tulipas contra a lápide. Sam, claro, as tulipas. Digo quando me aproximo. Eram suas. Eram as flores favoritas dela, ele diz, seus olhos focados na lápide. Kimberly Nicole Brooks. Eu me ajoelho sobre a minha perna rígida e passo a mão pela pedra irregular. Não é justo, Sam diz, me observando. Você está seguindo em frente. Ela não pode. Isso deve ser uma coisa babaca de se dizer, mas... Eu entendo, Sam. Acredite em mim. Eu me sinto babaca constantemente. Indo comprar sorvete, vendo filmes do sofá, até rindo. Tudo isso parece errado sem ela. Mas se isso for verdade, nós dois vamos passar o resto das nossas vidas presos bem aqui, eu digo, apontando para o cemitério à nossa volta, para a lápide de Kimberly. Ele não diz nada, mas também não me impede. Eu finalmente entendi o que Kim estava dizendo. Eu não entendia antes. Eu não a escutei antes. Mas finalmente, depois desse tempo todo, eu entendo o que ela queria de mim. Para mim. A melhor coisa que eu posso fazer para honrá-la é caminhar sozinho. Sam, como ela queria, eu preciso deixá-la ir. Eu silencio e olho para ele por um longo momento, percebendo que ele precisa disso tanto quanto eu. Você também. Ele se levanta com um impulso, enquanto eu me esforço para fazer o mesmo. Quando nossos olhos se encontram, ele me dá uma longa olhada antes de desviar o olhar com culpa. Eu sinto muito por você ter descoberto assim. É, eu digo, assentindo com a cabeça enquanto penso nas palavras dele no parque. Várias coisas fazem sentido agora, como você sempre a defendia, ficava do lado dela. Eu ficava do seu lado também, Sam diz. Eu nunca fui atrás dela, nunca contei a ela o que eu sentia. Você também nunca contou para mim, eu digo. Você poderia ter contado. Isso teria mudado alguma coisa? Ele pergunta. Eu sacudo a cabeça, sabendo a verdade. Provavelmente não. Ele sorri, e eu sei que nós dois estamos ouvindo a voz dela na nossa cabeça. Mas não do jeito, lesão cerebral. Não dessa vez. Mas, eu prossigo. Acho que agora isso muda algo. Eu consigo ver a verdade no que você disse antes. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Nós nos encaramos, inseguros sobre o que fazer. Optamos por um abraço rápido, então Sam cutuca o meu braço, sorrindo com alguma malícia. Você sabe o que a sua mãe fez com aquela cerveja? Ele pergunta. Eu aponto a saída com a cabeça, sorrindo da mesma forma. Quer descobrir? Nós caminhamos juntos para fora do cemitério, só nós dois. Embora eu estivesse falando com o Sam, tenho certeza de que Kim estava lá. Eu sinto que ela me ouviu, que eu finalmente acertei. E mesmo ao deixarmos ela para trás, ela parece mais próxima do que esteve em muito tempo. Capítulo 17. Eu me movimento pela cozinha, arrumando os talheres sobre os guardanapos. O chá gelado de menta já no canto do jogo americano. Estou quase pronto. Essa tentativa de fazer o jantar está saindo 1 milhão de vezes melhor que a anterior. Provavelmente porque eu abandonei a receita de filé de costela e tentei algo mais. A cara da Marley. Cachorro quente com batatas fritas, mas dos sofisticados com um toque de Marley. Arrumo cuidadosamente o prato de acompanhamentos dela, colocando 8 pequenos ramequins vazios nele, ao redor de uma tigela, um pouco maior, cheia de pipoca. Então eu os encho, um com mostarda amarela, um com pedacinhos de bacon e os outros com ketchup, molho barbecue, 2 tipos diferentes de picles, queijo ralado e cebolas em cubinhos. Por debaixo dos ramequins, adiciono um grande pedaço de salmão. Como eu imaginava, o prato se transforma em uma flor de condimentos. Eu levo até a mesa e o posiciono com cuidado. Quero que ela se sinta confortável esta noite. Quero que ela saiba que eu a vejo, da forma como ela sempre me vê. Essa não vai ser uma história triste. Eu coloco os cachorros quentes e as batatas fritas no prato,
tomando cuidado para eles não se tocarem, bem na hora que a campainha toca. Vou para a cozinha, tentando acalmar os meus nervos. Por que eu estou tão nervoso? Nós sempre ficamos tão confortáveis juntos. Eu abro a porta e vejo Marley em pé sobre o nosso capacho, vestindo jeans e seu cardigan amarelo, o cabelo preso num coque. Oi, ela diz baixo. Ela me entrega um punhado de flores. Eu dou uma examinada rápida, tentando adivinhar o que ela quer me dizer com isso. Eu olho para o conjunto de pétalas brancas e pequeninas, mas não dou a sorte de saber o nome. Tudo que eu sei é que são aqueles ramos de flores cheios que parecem buquês, geralmente plantados em frente a casas de avós. O que essas significam? Eu pergunto a ela. São hortênsias, ela diz, pegando a alça da bolsa com uma mão e esticando a outra para tocar um dos buquês floridos. Querem dizer gratidão. Bom, eu estou cheio de gratidão pelas flores, eu digo, sentindo vergonha de mim mesmo. Tem como eu ser mais sem graça? Por sorte ela ri e entra, tirando os sapatos. Com fome? Eu pergunto. Ela sente e vira o rosto para a cozinha, farejando. O cheiro é bom. Há algo parecido demais com alívio no rosto dela. Espero que o gosto seja bom, eu digo, enquanto seguimos o aroma acolhedor da comida pelo corredor. Quando entramos na cozinha, ela observa a mesa posta com cuidado, os guardanapos dobrados, as velas que eu tirei da última prateleira no armário do corredor. A mão dela se estica para pegar o prato com a flor de condimentos, e um sorriso finalmente aparece nos seus lábios. Porque cada um merece seu próprio espaço, eu digo, e ela cora ao se sentar. Há uma pausa desconfortável, uma tensão nova entre nós, uma eletricidade quente. Ela sente também. Eu tento ignorar a sensação e manter a minha voz leve ao sugerir atacarmos a comida. Eu pego meu cachorro quente e dou uma grande mordida. Isso alivia um pouco mais a tensão. E logo Marley está rindo e provando todos os diferentes condimentos com pequenas mordidas. Mas por alguma razão, a coisa favorita dela não é um condimento. Só pipoca? Eu pergunto, incrédulo, quando ela cuidadosamente coloca mais uma em cima do seu cachorro quente e dá uma mordida. De todos esses complementos, pipoca é o seu favorito? Ela dá de ombros, se divertindo. Eu devo ser um pouco como um pato. Isso me faz sorrir. Passo o restante do jantar fazendo diferentes combinações de condimentos para deixá-la com nojo. Embora a minha mistura de bacon, molho barbecue e queijo seja definitivamente genial. Conforme nossa refeição acaba, a conversa morre. Eu enfio a minha última batata frita na boca. Marley deixa as últimas mordidas do seu cachorro quente de lado. Nós dois ficamos em silêncio e a eletricidade que estamos tentando afastar preenche a sala. Eu sei que Marley nunca mostrou suas histórias antes, e eu com certeza não mostrei os meus artigos para ninguém. Bom, não pessoalmente, mas eu não acho que nosso estilo de escrita é um ponto aqui. Eu pigarrei e me levanto para levar os pratos para a pia. Com um canto do olho, eu a vejo brincar com seu guardanapo, dobrando e desdobrando. Eu me viro e vejo os dedos dela torcendo o material. Você tá nervosa? Eu pergunto. Ela ergue os olhos de uma forma que diz: pra caramba. Bom, porque eu estou nervoso, eu admito. Ela parece surpresa. Você está? Bastante nervoso, respondo, estudando o rosto dela, das sardas em seu nariz aos seus lábios cheios. Todos os traços parecem diferentes nesse novo cenário, e meu coração está batendo mais rápido. Quer dizer, você está aqui. Eu te deixo nervoso? Ela pergunta baixando os olhos para focar o guardanapo. Eu... Mesmo? Eu hesito, sabendo que estou me equilibrando num precipício, de um lado o passado e do outro o futuro. Eu preciso escolher. Você me deixa... Eu começo a dizer e me aproximo dela, então decido só falar. Você me faz querer mais, e isso me deixa nervoso. Ela ergue os olhos, que brilham na luz tremuluzente das velas, mas não diz nada. Talvez eu devesse ter ficado de boca fechada e deixado que ela aproveitasse o seu jantar. Então, eu digo, mudando de assunto. Que tal uma sobremesa? Eu pego o sorvete do freezer e fico aliviado quando vejo Marley se iluminar ainda mais ao perceber que ele é de morango.
Adivinhar o sabor de sorvete favorito das pessoas é um talento meu. E Marley é definitivamente uma amante de morangos. Cada um de nós enche uma tigela. Marley ri quando eu coloco quase todo o pote do sorvete de chocolate na minha. E ainda roubo uma bola do de morango dela para completar. Então vamos para o porão e nos sentamos em lados opostos do sofá gasto. Está pronta? Eu pergunto a ela, quando pego a minha pilha de artigos amassados na mesinha de centro. Não estou certo de que eu estou pronto, mas ela faz que sim. Apoia a tigela ainda com sorvete, tira nervosa seu caderno amarelo e gasto da bolsa. Ela hesita antes de entregá-lo, cruzando algumas linhas invisível ao soltá-lo. Abro na primeira página. Sua caligrafia limpa e exata me atrai, me fazendo esquecer de que ela está lendo os meus artigos, enquanto eu sou imediatamente puxado para mais perto das suas emoções escondidas, os pedaços secretos de Marley que entram em cada conto de fadas. Uma das histórias é sobre gêmeas idênticas que alimentam um bando de patos no lago. Cada vez mais patos vêm, até que as duas são levadas por eles, voando bem acima do lago, do parque e do cemitério. Outra é sobre uma menina que planta flores cor-de-rosa que nunca param de crescer, até que um dia elas viram uma pessoa inteira, um reflexo floral da garota. As histórias de Marley são tão boas que me fazem querer me inclinar e arrancar meus artigos sem graça da mão dela. Marley, eu digo. Ela me espia por cima de um dos artigos, seus olhos arregalados e questionadores. Eu ergo o caderno dela. Você precisa mostrar isso para mais pessoas além de mim. As crianças vão pirar com essas histórias. Ela se endireita no sofá animada, a eletricidade dela transbordando. Você acha mesmo? Eu faço que sim, olhando para a página na minha frente, que tem um desenho da menina de flores da história. Com certeza. Os seus também são ótimos, ela diz, erguendo o artigo que está lendo. Eu nem gosto de esportes e você conseguiu torná-los interessantes. Os perfis dos jogadores são os meus favoritos. Eu sinto que conheço o Sam de verdade depois de ler esses. Ela acrescenta. A foto em preto e branco do Sam encarando do topo da pilha. Você os torna mais que números. São esses que você deveria usar para tentar um estágio. Eu rio, aliviado por ela não os odiar. Ela fica em silêncio por um longo tempo, encarando o caderno amarelo nas minhas mãos. As pessoas vão gostar delas? Ela pergunta suavemente. Nossos olhares se encontram. Vão amá-las, eu digo, e é verdade. Ela olha para trás de mim, para as portas que dão para o jardim, luar refletindo no vidro. Quer ir lá fora? Ela pergunta, puxando a gola da sua blusa. Eu sei como ela se sente. O quarto parece ter se contraído à nossa volta, preenchido até o topo com esses sentimentos, ainda sem nome, que giram entre nós. Claro, eu digo, e pego um cobertor grosso. Nós saímos para o quintal e nos deitamos no cobertor, olhando para o teto de estrelas. A mão dela roça de leve na minha, e a noite ganha vida. Tudo fica mais brilhante, tudo vibra. Ela se afasta para apontar a lua, um círculo perfeito pendurado no céu. Dizem que as pessoas não dormem tão bem quando a lua está cheia. Eu analiso a superfície brilhante, sabendo que eu com certeza não vou conseguir dormir essa noite, com ou sem lua cheia. Lobisomens? Eu pergunto, e ela ri, cutucando meu braço. Eu escrevi uma história sobre a lua, ela diz, a eletricidade do toque dela ainda ressoando suavemente em mim. Eu olho para ela e vejo seu rosto brilhando na luz fraca, o luar pálido delineando seus traços. Uma história nova. Me conte. É uma história de amor, ela diz excitante. Minha primeira. Então eu definitivamente quero ouvir. Ela olha para mim, seus olhos piscinas e escuras, profundos e vulneráveis. Eu me apoio num cotovelo esperando. Ok, ela diz. Finalmente, era uma vez. Por que todas as histórias começam assim? Eu pergunto. Eu não quero quebrar o encanto, mas a pergunta sai antes que eu consiga impedi-la. Ela sorri. Nem todas as histórias, só as melhores. Essa foi a primeira coisa que você me disse, lembra? Era uma vez. Nós nos encaramos por um bom tempo. Uma força invisível me puxa para perto dela. Eu juro que paro de respirar. Marley pigarreia e desvia os olhos,
a atração diminui, mas não desaparece. História, eu digo, voltando meus olhos para a lua. Certo, continue. Era uma vez uma garota. Ela começa. Eu já estou gostando, eu digo, encorajando ela, me dá um soquinho no braço, sua expressão meio divertida, meio irritada. E como eu esperava, isso a faz prosseguir. Toda noite ela andava em uma trilha através de uma floresta muito escura, até o pé de uma linda cachoeira. E lá, ela olhava para a lua e fazia um pedido. Ela diz: toda noite o pedido era o mesmo. As palavras de Marley tecem um feitiço, e eu imagino que vejo a garota. Realmente a vejo, olhando para a lua ao pé de uma cachoeira, seus lábios abrindo enquanto ela sonha com... Ela sonhava com amor. Marley diz como se estivesse lendo a minha mente. Ela era uma sonhadora sem ninguém com quem compartilhar os seus sonhos. Sinto a solidão da garota dentro de mim. Mas aconteceu que naquela noite a lua estava cheia, mais brilhante do que nunca. Ela disse suavemente. Olhando para baixo, ela viu algo no chão, uma pérola. Ela pegou e ouviu um homem dizer: com licença, mas eu acredito que isso é meu. Era? Eu pergunto. A pérola era dele? Ela sente. Então ela lhe entregou a pérola, e sobre a luz do luar, ele viu lágrimas nos olhos dela. Marley diz, e eu me agarro a cada palavra. O homem perguntou a ela: por que você está chorando? E a garota respondeu baixinho: por um momento eu achei que ela poderia ser para mim. Mas o homem pegou a pérola e continuou andando pela trilha. Babaca, eu digo. Espera. Ela responde com um sorriso sábio. É melhor ele não ser um babaca. Na noite seguinte, enquanto fazia o seu pedido, a menina ouvia um barulho através de si. Marley continua a história me ignorando. Era um homem, e em sua palma estava a pérola. Ele disse: eu viajei por muitas estradas atrás desse tesouro perdido, dessa parte de mim. Mas foi você que a encontrou e a devolveu para mim. Agora eu quero dá-la a você. E colocou a pérola na mão dela. E durante o mês seguinte, ela encontrou o homem na cachoeira toda a noite. Não era um babaca, eu digo aliviado. Marley sorri e me manda ficar quieto. Eles conversaram sobre tudo. Compartilharam segredos e sonhos. A menina realizou o seu desejo. Ela encontrou o amor. Ela diz. E a palavra amor faz com que eu vire a cabeça para olhar para ela, enquanto algo se move dentro de mim. Mas na 30ª noite, a noite da próxima lua cheia, o homem não estava lá. No lugar dele estava a pérola. Meu coração aperta. A dor que se entrelaça nas palavras dela é familiar. Durante as 29 noites seguintes, nada. Ela não fez pedidos. Ela só seguiu em frente, continuou procurando, mas ele nunca estava lá. Mas na 30ª noite, a próxima lua cheia, eu sussurro. Outra pérola. Marley também sussurra. Os olhos dela encontram os meus, a energia entre nós borbulhando. Depois de um longo tempo, ela continua. A menina chorou e chorou. Então ela secou suas lágrimas, olhou para a lua e fez outro pedido, um diferente. Eu prendo a respiração e fixo os meus olhos nos lábios de Marley. Trago-o de volta para mim. Um arrepio sobe pela minha espinha. A lua se acendeu, seus raios refletindo na cachoeira, fazendo aparecer com 1 milhão de pérolas caindo. A garota olhou de volta para a lua e, de repente, ela se lembrou do que o homem havia dito. Marley encara a lua cheia com referência, como se estivesse fazendo seu próprio pedido. O que ele disse? Eu pergunto baixo, quando eu não consigo mais esperar. Eu sei que estou sendo um ouvinte terrível, mas eu preciso saber o que ela está desejando. Ele disse: eu viajei por muitas estradas para encontrar esse tesouro perdido. Essa parte de mim. Essa parte de mim. Puta merda. Começa a entender melhor. A cada lua cheia, pelo resto da vida, a menina recebeu uma nova pérola. Marley continua. O homem na lua, eu digo, e me sento totalmente em choque. Ele era o homem na lua. Marley sorri. E ela soube que ele estava cuidando dela, brilhando sobre ela, iluminando seu caminho na floresta muito escura. E de vez em quando, no reflexo da água, ela podia ver o rosto dele, lá da lua, sorrindo para ela.
A voz dela é um pouco mais que um sussurro quando ela termina a sua história. E ela sabia que era amada. Nossos olhares se cruzam e eu sei que isso não é amizade. Todas as minhas desculpas somem. Eu não penso se é certo ou errado, ou nada disso. Eu a amo. Eu amo como o homem da lua ama aquela garota. Ela acorda e se senta, aparentemente desconfortável, entendendo meu silêncio de forma errada. É estúpido, não é? Eu balanço a cabeça e pego a mão dela. Não é estúpido, eu digo, falando o que realmente penso, como jamais disse na minha vida. É lindo. Eu espero que ela se afaste, mas ela não o faz. Nossos dedos se entrelaçam e nós ficamos assim, até chegar a hora dela ir embora, olhando um para o outro sobre as estrelas brilhantes. Então eu a levo até a porta, me apoio no batente, enquanto ela olha para mim do capacho. Elas são boas, eu digo cheia de convicção. Suas histórias são muito boas, Marley. É quase como se minha voz fale e eu sorrio. Como mágica. Você me leva completamente para outro lugar. Eu consigo sentir a energia entre nós de novo. Os olhos dela são calorosos no brilho suave da luz da varanda, mais abertos. Ela dá um passo para trás, mas o campo magnético se alarga. Em vez de quebrar, ele preenche o espaço entre nós. Eu espero que você pense assim para sempre, ela diz. Uma mínima sombra passa pelo rosto dela. Eu queria saber a razão. Eu vou, digo, enquanto ela desce os degraus e passa pelo gramado da frente, virando-se para me dar um pequeno aceno, antes de desaparecer completamente em uma curva. Eu fico parado na varanda por um tempo, depois que ela sai, ainda sentindo essa energia, apesar de já ter perdido ela de vista. Eu sinto um calafrio. A noite fria de outono arrepia os pelos dos meus braços, mas eu não quero me mover. Eu não quero que esse sentimento desapareça. Pouco depois, luz desaparece na entrada. O carro da minha mãe desacelera até parar. Então a porta do carro se abre. Ela sai, me dando uma olhada antes de voltar para pegar a sua bolsa. Você parece feliz, ela diz, quando chega aos degraus. E ela está certa. Eu estou. Capítulo 18. Na manhã seguinte, eu acordo me sentindo muito bem. Tão bem que pego o iPad da mesinha de cabeceira e abro o Google para começar a minha busca por estágios enquanto tomo café da manhã. De início, a busca não é muito promissora. A maior parte dos trabalhos não são remunerados e nem muito animadores. Eu encontro um quase perfeito. Um trabalho para a seção de esportes de uma revista, mas fica a 2 horas de distância. Eu ouço a minha mãe descendo as escadas, então jogo outra fatia de pão na torradeira e sirvo uma xícara de café com leite para ela, assim que ela entra na cozinha. Bom dia, eu digo, estendendo a xícara para ela. Bom dia, ela responde, pegando-a. Ela regala os olhos enquanto dá um gole. Eu volto a minha atenção para o iPad, franzindo a sobrancelha, enquanto deslizo por mais uma página de vagas. Por que você está com a cara fechada? Sua cabeça está doendo novamente? Não, isso está melhorando, eu digo. E é verdade. As visões diminuíram um pouco depois que eu comecei a falar sobre essas coisas com a Marley, o que prova o ponto da doutora Benfield sobre isso ser mais emocional do que físico. Eu suspiro, apertando o botão para que a tela se apague. Só estou procurando um estágio. Ah, ela diz, batendo na testa. Então ela sai da sala e volta um segundo depois, segurando a sua bolsa lotada. Eu observo enquanto ela procura algo. Dali saem recibos, um kit de primeiros socorros e algumas barras de cereal. Eu juro, todas as porcarias que ela guarda ali poderiam fazer uma pequena cidade sobreviver ao apocalipse. Eu encontrei Scott Miller ontem de manhã no Starbucks. Sabe? O cara da seção de esportes do Times que costumava cobrir os seus jogos. Sim, eu lembro dele, respondo, endireitando-me na cadeira. Scott, na verdade, fez um perfil meu uma semana antes da minha lesão. Ele foi bem positivo quando eu o encontrei, um mês depois de tudo ter acontecido. Eu não sei porque não pensei nele antes. Bom, ela diz, tirando um cartão de visitas bem do fundo da bolsa. Eu disse a ele que você estava interessado em escrever e ele disse que você com certeza devia ligar para ele. Ela estende o cartão para mim e eu o pego, levantando-o em um salto
para lhe dar um abraço. Você é a melhor, eu digo, dando um beijo no rosto dela. Pego meu celular e vou para o corredor ligar para ele, mas uma mensagem do Sam surge enquanto eu digito. Futebol às 10. Você vem? Quer carona? Eu hesito antes de digitar uma resposta rápida. Provavelmente nunca vou me sentir melhor que hoje. Então, se vou tentar, melhor que seja agora. Ei, mãe! Eu grito para a cozinha. Posso pegar o carro emprestado? Quando encontro Marnie no parque na quarta-feira, eu já tenho uma entrevista marcada com Scott para sexta e dirijo o carro da minha mãe um impressionante total de 3 vezes. Me sinto praticamente invencível. O parque está cheio, o dia quente de outono, trazendo consigo um bando de crianças para brincar na grama. Eu adorava empinar pipa, Marley diz, observando o menino passar correndo por nós, tentando fazer uma pipa decolar. Eu me viro para vê-la e o rosto do parque desbota. Ela está tão linda, o cabelo solto nos ombros, um suéter amarelo profundo que combina com a tiara fina dos cabelos. Toda vez que ela fala alguma coisa, ou vira para sorrir para mim, eu sinto uma vontade imensa de pegar a mão dela. Eu não sabia o que ia acontecer depois daquela outra noite, mas essa coisa entre nós só ficou mais forte durante os dias que passamos longes. Nós atravessamos a pequena rua que leva ao lago, e quanto mais perto chegamos da água, mais corajoso eu fico. Eu penso na história que ela me contou. A menina desejando o amor. O homem na lua respondendo a esse desejo. Faça, eu digo a mim mesmo, observando a mão dela se mover para frente e para trás, perto da minha, e a centímetros de distância. Eu respiro fundo, estico o braço e pego a mão dela, mas à mesma hora uma dor aguda atinge a minha cabeça. Droga, minha cabeça esteve boa a semana toda. Posso? Eu pergunto, enquanto luto contra a dor, focando nos lábios de flor dela e no meu coração, que parece pronto para saltar fora do peito. Ela hesita por um segundo, então eu dou um passo na direção dela. Nossa história não vai ser triste, Marley. Eu sussurro para ela. Eu não vou deixar que seja. Ela não diz nada, mas seus dedos seguram os meus com mais força. Eu coloco o cabelo dela atrás da sua orelha e minha mão se demora no seu rosto. Os lábios dela centímetros dos meus. Eu me inclino de leve para a frente, quase sem respirar, sem saber se ela vai se inclinar também ou fugir. Ela não foge. Ela se aproxima e nós nos beijamos. É como se uma onda de todas as coisas viesse ao mesmo tempo. O rosto dela emoldurado por pétalas de flor de cerejeira. Os olhos dela no dia em que nos conhecemos. Uma catarata de pérolas. Eu me afasto, sorrindo. O rosto dela brilhando no sol da tarde. Minha regra da amizade foi uma ideia terrível. Ela abafa o resto da minha frase, rindo e inclinando-se para outro beijo. Eu a envolvo nos meus braços, mas os olhos dela se arregalam quando ela vê algo atrás de mim, e ela subitamente se afasta, deixando as minhas mãos agarrando o ar vazio. Ela corre pela grama, frenética, abrindo caminho pelo meio de um bando de crianças que estão jogando futebol. Ela agarra uma menininha que está no meio da rua, puxando-a para a calçada. Que isso? Eu perdi alguma coisa? Eu corro para alcançar Marley, enquanto ela leva a criança até um grupo de crianças mais velha. Ela deixa a garota ao lado de uma menina pré-adolescente, que tem a mesma cor de cabelo que a pequena. Essa é sua irmã? Marley pergunta com raiva. A menina sente claramente assustada. Ela não deve ter mais de 12 anos. Você sabe o que poderia ter acontecido com ela, solta no meio da rua daquele jeito? Marley está gritando, suas mãos nos ombros da menina. Os olhos de Marley estão arregalados, mas eu não sei se de medo ou raiva. Esse é um lado dela que eu nunca vi. O que ela... E se... Eu entro no meio tocando o ombro dela. Marley, eu digo com firmeza, mas ela me ignora. Você deveria cuidar da sua irmã. Ela poderia ter morrido. Eu fico ali, confuso, observando as outras crianças. Suas expressões assustadas, enquanto elas tentam se esconder, uma atrás da outra, mas também ver melhor o que está acontecendo. Tira as mãos da minha filha. De repente ouvimos um grito. Uma mulher que só pode ser a mãe das meninas se aproxima pisando duro pela grama, atrás de uma briga. Nós precisamos ir embora. Marley, eu digo,
puxando-a para longe. Para com isso. Ela tá bem. Vamos embora. Ela olha em volta para o grupo de crianças, para a menina aterrorizada, a mãe com raiva, até finalmente olhar para mim, enquanto seguro seus pulsos com firmeza. Chorando, ela solta de mim, corre pela grama na direção do cemitério. Qual é o seu problema? A mãe grita atrás dela. Eu a vejo correr e levo um segundo para processar tudo o que aconteceu. Dou uma desculpa rápida para a mulher e a menina assustada e corro atrás de Marley, cortando o caminho pelo parque, sabendo exatamente para onde ela está indo. Vou direto para o cemitério, onde eu a encontro caída ao lado do túmulo de Laura, a cabeça baixa, o cabelo comprido escondendo seu rosto. Ela está certa, sabe? Marley diz quando eu me aproximo, ofegante. Tem algo errado comigo. Eu me inclino para colocar delicadamente o cabelo dela atrás da orelha, para que eu possa ver seu rosto. O que está acontecendo? Nada de histórias tristes, ela diz, sacudindo a cabeça. Ok, eu digo e me sento ao lado dela. Tudo o que eu quero é entender o que acabou de acontecer. Mas eu sei, melhor do que ninguém, que não é fácil estar pronto para contar uma história dessas. Você não precisa me contar nada, mas se quiser, estou aqui. O corpo dela está totalmente enrolado em si mesmo. Então ela ergue os olhos, tocando o que eu agora consigo notar, que é um pingente de safira cor-de-rosa, que ela usa em volta do pescoço. Normalmente só a corrente fica visível. Eu nunca tinha visto a pedra antes. Eu sempre vesti amarelo, ela diz, e eu penso em todos os tons da cor que havia usar. A tiara, os sapatos, o cardigan, a capa de chuva. No começo era só uma coisa que a minha mãe fazia quando éramos pequenas, para que cada uma tivesse uma aparência diferente, já que todo o resto da nossa aparência era exatamente igual. Mas depois se tornou mais do que isso. Amarelo fazia eu me sentir feliz, leve, mesmo quando eu estava ansiosa. A ponta dos dedos dela tocam lírios cor-de-rosa crescendo em volta do túmulo. Mas Laura, ela amava tons de rosa. Quanto mais vívido, melhor. Sempre. Eu tento não me mover, temendo que até uma breve respiração interrompa a fala dela. É raro conseguir mais do que uma frase sobre Laura. Eu nunca fui igual a ela. Ela era divertida, sabe? Extrovertida. Ela podia conversar com qualquer um por horas. Ela pega uma das flores dando um sorriso triste. Eu não ligava de todo mundo gostar mais dela, porque eu também gostava mais dela. Eu pego a mão dela, encorajando-a silenciosamente a continuar. Nós sempre cuidávamos uma da outra. Bom, a Laura cuidava de mim em geral. Naquele dia ela estava... A voz dela falha e eu seguro os dedos dela com mais firmeza, dando-lhe forças. Bom, ela ia dar uma lição em Jenny Pope, ela diz, também apertando a minha mão. Ela não ia machucá-la, só constrangê-la, do mesmo jeito que a Jenny tinha me constrangido. Ela faz uma pausa e sacode a cabeça. Deus, eu estava apavorada. Eu sabia que alguém perceberia que não era eu, que era a Laura fingindo. Então eu ficaria ainda mais constrangida. Ela olha para o túmulo, para o nome dele. Mas Laura, ela estava tão segura, tão calma, tão pronta para assumir o controle. Não consegui dizer não a ela. Eu noto uma pilha de pétalas aos pés, um lírio rasgado em pedacinhos pela mão livre dela. Eu engulo em seco, com medo do rumo dessa história. Então nós estávamos usando as roupas uma da outra. Ela de amarelo, eu de rosa. O cabelo dela estava solto, o meu preso. Ela era eu era ela. Ela silencia e sua respiração fica desigual. Ela tenta falar, mas não consegue. Há algo que a impede, uma barreira que ela não consegue quebrar. Se ela consegue dizer, se eu estivesse olhando, se eu estivesse prestando atenção, o quê? Marley, o que aconteceu? Eu a incentivo a continuar, a lutar contra a barreira. Ela sacode a cabeça, mas sua voz prossegue. Nós tínhamos esses colares idiotas. Safiras, uma cor-de-rosa e uma amarela. Laura sabia que para isso dar certo, nós precisávamos estar perfeitas. Nós estávamos no ponto de ônibus quando ela se lembrou. Ela toca o pescoço. Eu ainda estava usando a minha safira amarela. Ela estava usando a rosa. Ela começa a tremer. Suas memórias a consomem.
Ela tirou o dela e pediu o meu, mas enquanto ela estava colocando o colar, ele ficou preso no cabelo dela. Ela estava tão acostumada a manter o cabelo preso e o meu estava sempre solto. Mas o dela estava... merda. Ela começa a tremer mais ainda. Merda. Tudo bem, Marley. Eu tento abraçá-la, mas ela está com raiva, frustrada. Não tá tudo bem, ela diz com velocidade. Aquela porra de pingente amarelo, meu pingente amarelo, ficou preso no cabelo dela. O cabelo dela que estava solto por minha causa. Ela estava puxando e rindo, e ele se rompeu. O pingente rolou para o meio da rua. Ela para de falar, as lembranças ganhando vida diante dos seus olhos. Eu vi o carro antes dela. Ela nem sequer viu, mas eu vi. Eu vi e congelei. Eu nem tentei avisá-la. Minha voz também estava congelada. Eu me inclino para trás, chocado. Puta merda. Ela fica tensa, como se estivesse ouvindo os pneus cantando, o som repugnante. Marley, não foi sua. Então eu ouvi um grito. Ela diz, me interrompendo. Eu pensei que tinha sido eu, mas era nossa mãe. Eu nem me lembro de como ela chegou lá. Ela só estava lá, no chão, segurando a Laura, gritando. A voz dela fica alta e aguda. A dor dessas palavras, dessa lembrança, ganha o corpo. Vocês deviam cuidar uma da outra. Como isso aconteceu? Marley, como isso aconteceu? Ela fica em silêncio por um bom tempo, lutando para recuperar o fôlego. Foi isso que ela gritou, várias e várias vezes. Ela abraça os joelhos e enterra o rosto, enquanto luta contra as lágrimas que ameaçam cair. A voz dela se torna um sussurro. Eu grito a mesma pergunta para mim mesma, todo dia desde então, a todo minuto, mas eu grito do lado de dentro, onde ninguém pode me ouvir. Eu vejo agora, escondido atrás de cada movimento dela, cada respiração. Ela ainda se culpa pelo que aconteceu, embora não seja verdade. Não é culpa dela, mas é verdade para Marley. Eu nunca nem chorei. Nunca nem falei com ninguém sobre isso. Eu não conto a história triste. Eu só tento desaparecer, ela diz finalmente. Porque se a Laura não pode estar aqui, eu também não deveria estar. Marley, eu digo, pegando a mão dela. Não foi culpa sua. Eu nunca quis tanto que alguém entendesse algo. Foi, ela diz, olhando para onde os meus dedos encontram os dela. Minha mãe estava certa. Às vezes, eu digo. Às vezes, quando estamos magoados, nós dizemos coisas que não queremos. Nós dizemos coisas sem pensar nas consequências. Eu tenho certeza de que ela não quis dizer isso. Mas ela não se convence. A Laura sempre cuidou de mim. Ela estava tentando me ajudar e eu nem tentei salvá-la. Ela diz, com raiva de si mesma. Eu só fiquei parada. Eu aperto a mão dela pensando. Marley, você acha que o acidente que matou a Kim foi minha culpa? Ela ergue os olhos confusa. Não, foi um acidente. Você sabe que foi um acidente. Quer dizer, você também se machucou. Então como isso é diferente? É só... A voz dela se perde e ela desvia os olhos. Só é. Você se machucou. Eu não. Laura só estava tentando me ajudar e eu não pude. Os olhos dela ficam distantes. Ela era melhor em todos os sentidos. Ela acrescenta. Não é justo que eu esteja aqui e ela não. Eu quero ser como ela, mas não sou. Eu nunca vou ser. Eu toco a bochecha dela de leve e seu rosto se volta para mim. Você não precisa ser como ela, Marley. Você já é completa. Ela nega com a cabeça e baixa os olhos para os pedaços do lírio destruído no chão. Você é, eu repito, pensando em todas as coisas que compartilhamos desde que nos conhecemos. Marley, você me fez sentir compreendido de uma forma que ninguém nunca fez. Você é gentil, uma ótima ouvinte e também forte pra caramba. Eu acho que as suas histórias são tão incríveis porque você conhece a perda. Você conhece o amor. Você sabe o que é sentir. Eu digo. Ela mantém a cabeça baixa em silêncio. Para mim, você é a melhor parte disso tudo. Eu estava muito mal quando nos conhecemos. E você fez eu me sentir vivo de novo. Você não consegue ver como é especial? Eu tento me inclinar para a frente para ver o rosto dela, mas ela não se mexe. Então eu tento deixar as coisas mais leves. Quer dizer, quem dá flores para as pessoas por causa do significado delas. Quem mais tem à disposição um exército de patos que amam pipoca.
Eu sei que não vou convencê-la de imediato, mas nós não temos só o hoje. Não temos só esse momento. Temos tempo. Eu estou falando sério, Marley, eu digo, puxando-a para perto, aliviado quando ela deixa eu me aproximar com seu cheiro de jasmim e flor de laranjeira, acolhedor e familiar. Eu a envolvo com os braços, abraçando-a forte pela primeira vez. Sem mais histórias tristes, eu prometo, eu sussurro. E foi assim que nós começamos uma história nova. Capítulo 19. Experimenta esse, minha mãe diz, erguendo um blazer enorme em risca de giz. Eu faço uma careta, sem saber como sinalizar que ela achou o item mais feio desse lugar. Às vezes a minha mãe é perfeita para escolher roupas, e outras vezes ela sugere que eu experimente um blazer azul em risca de giz. Por sorte, ela entende a minha expressão e ergue uma jaqueta esportiva cinza escuro no lugar. Você quer parecer casual, mas profissional. Eu pego na mão dela e visto. O tecido adere confortavelmente aos meus ombros e braços. Me examino no espelho da loja de departamentos. O que Marley iria pensar? Ela acharia que estou bonito? Tento abaixar o meu cabelo e meus olhos encontram a cicatriz fina na minha testa. O lembrete persistente de tudo o que aconteceu nos últimos meses. Quanto mais tempo eu passo olhando para a jaqueta e para o meu reflexo, mais nervoso eu fico para a entrevista amanhã. Minha mãe ajusta a gola e me examina. Eu conheço essa cara, ela diz, dando um tapinha no meu rosto. É sua cara de preocupação em dia de jogo importante. Eu olho para ela. É tão óbvio assim. O quê? A expressão de sofrimento existencial? Ela sacode a cabeça sorrindo. Nem um pouco. Eu olho de volta para o espelho, me virando para a direita e para a esquerda, para dar uma olhada melhor na jaqueta. Então solto um longo suspiro. E se eu não conseguir o estágio? Pergunto. E se ele achar que meu texto é péssimo? Ela faz uma expressão séria e ergue a mão para virar o meu rosto do espelho para ela. Kylie, você teve que apertar o botão de reiniciar, não só uma vez, mas duas no último ano. A lesão no ombro foi dura. Ela diz, respirando fundo. Mas o que você passou com isso não chega nem perto de quando você perdeu a Kimberly. Eu engulo em seco. Meu ombro e cicatriz de repente doem quando eu penso em tudo isso. Se você conseguiu passar por essas coisas, você com certeza consegue passar por isso. Ela diz com convicção. Você sempre vai encontrar um jeito de recomeçar se precisar. Eu pigarreio, desviando os olhos, enquanto ela funga alto, secando seus olhos castanhos, uma cópia exata dos meus. Certo, ela diz, sorrindo e me empurrando. Vamos comprar uma camisa. Eu passo um braço pelo ombro dela, enquanto vamos para a seção de camisas. Sempre para frente, ela diz, dando um tapinha no meu peito. Nunca para trás, eu completo sorrindo. Na manhã seguinte, estou sentado no lobby do Times, vestindo a minha nova jaqueta cinza, esperando Scott Miller sair do seu escritório e vir me entrevistar. Enquanto isso, para evitar fazer contato visual com a recepcionista, observo as paredes, as edições emolduradas e os recortes que ocupam cada centímetro quadrado. Leio algumas manchetes. Colégio Ambrósio ganha o campeonato estadual. Gordon Hazen não odiou o restaurante local. Reunião de segurança na cidade termina em acidente. Uma porta se abre no final do corredor e eu rapidamente limpo as minhas mãos das calças, porque, embora eu normalmente não sue nas palmas das mãos, meu corpo decidiu que vai tentar essa novidade bem agora. Scott enfia a cabeça para dentro da recepção, dando um sorriso rápido e cheio de dentes para mim. Kylie, como vai? Eu me levanto para apertar a mão dele, enfiando a pasta com os meus artigos e currículos embaixo do braço. Ele é um pouco mais alto do que eu, mais ou menos da altura de Sam, grisalho, com cabelo cortado curto e óculos de aro preto estiloso. Estou bem, senhor. Muito obrigado por me atentar hoje. Digo enquanto caminhamos por um corredor longo e estreito e passamos por uma porta que leva a uma redação agitada, cheia de cubículos, pessoas conversando e o som de teclados. Scott cumprimenta algumas pessoas com a cabeça
e me leva até o canto em que trabalha, decorado com objetos esportivos, uma flâmula do Ambrose pendurada com lealdade na parede. Ele se senta em uma cadeira de rodinhas e puxa outra de uma mesa vazia. Eu estendo a pasta para ele quando me sento. Aqui está o meu currículo. Eu trouxe alguns artigos que escrevi. Ele aponta para o seu computador e ajeita os óculos no nariz. Eu já os li. Eu assino a versão online. Os perfis dos jogadores do último ano são muito bons. Se minhas mãos não estavam suadas antes, elas definitivamente estão agora. O que ele achou deles? Você foi para um Ambrose para algum jogo este ano? Ele pergunta. Eu hesito. Me lembro do jogo ao qual eu fui, quando eu vi a Kimberly sentada ao meu lado, morta, mas não morta. Eu vi parte de um. Bom, ele diz, inclinando-se na sua cadeira que range alto. Eu adoraria que você fizesse o mesmo tipo de perfil dos formandos deste ano. Tipo, pro Times? Scott ri assentindo. É, tipo pro Times. Claro, eu quase grito. Fique frio, Kylie. Fique frio. Eu pigarreio, baixando o tom uns 18 pontos. Sim, senhor. Eu adoraria fazer isso. Ótimo. Scott diz, voltando-se para o computador. Ele move o mouse e a tela se acende. Ele minimiza o documentário que estava aberto e um calendário surge. Eu estava pensando em 15 a 20 horas por semana. $12 a hora. Claro, quando você fizer os perfis ou sair para um jogo, isso conta como tempo pago. Está bom para você? Espera. Eu digo e ele olha para mim. Então, eu estou contratado para o estágio? Ele sorri. Você está contratado desde o segundo em que eu li os perfis que você escreveu dos jogadores. Você conseguiu fazer cada jogador ganhar vida nas páginas. Eu fiquei muito impressionado, ele diz. E a sensação é a mesma de quando me tornei titular pela primeira vez. Exceto que dessa vez eu serei pago. Nós trabalhamos juntos em um cronograma, colocando meu nome em certos blocos vazios. E eu cuido para manter um horário que me permita encontrar a Marley na hora do almoço ou de tarde quando eu sair. Quando terminamos, ele imprime o cronograma e me entrega. Ainda quente. É bom ter um cronograma nas minhas mãos de novo. Pessoas contando comigo. Parece um passo à frente. Um passo na direção da pessoa que eu estou me tornando. Ligo para Marley no segundo em que saio do prédio e nós fazemos planos para nos encontrarmos no parque em meia hora. É difícil ficar calmo quando parece que eu vou literalmente explodir de animação. Tenho um tempo livre, então eu ando até a rua principal para ver as vitrines. Em uma delas, vejo uma enorme pipa amarela. Alguns minutos depois, eu a estou carregando comigo para o carro da minha mãe. O caminho até o parque é rápido. Eu saio do carro para esperar Marley e aproveito para mandar mensagens para minha mãe e o Sam, com a boa notícia sobre a entrevista. Eu enfio meu celular de volta no bolso. Eu dou um grande suspiro de alívio. Meu hálito quente transforma-se em fumaça no ar gelado. Quando ela se dispersa, eu vejo Marley vindo na minha direção pela trilha, uma flor rosa avermelhada na mão. As árvores em volta dela estão quase nuas no ar de outono. As folhas marrom e laranja estalando alto sob seus pés. Eu ergo a pipa para cumprimentá-la e o rosto dela se abre num sorriso. Ela corre o resto do caminho, ajustando seu gorro amarelo mostarda na cabeça e ignorando totalmente a pipa. Como foi? O que aconteceu? Eu encosto no carro, tentando não parecer muito animado. Bom, parece que ele gosta dos meus artigos. Eu digo casual. Então, ela insiste impaciente. Então, você está olhando para o novo estagiário de esportes do Times. Eu digo, minha aparência calma indo embora. Eu fui contratado na hora. Marley dá um gritinho e joga seus braços em volta de mim. Eu te disse. Eu sabia que você seria. Eu rio. Você estava certa sobre os perfis dos jogadores. Foi o que ele mais gostou. Claro que foi, ela diz, me entregando a flor que está segurando. Uma bonita bola de cor de rosa, com dezenas de pétalas rosa claro, que ficam cada vez menores conforme se aproximam do centro. É uma peônia, significa boa sorte e fortuna, mas eu acho que agora você não precisa mais. Nunca se pode ter boa sorte demais. Ela sorri e se afasta para me ver melhor. Aliás, você está muito lindo. Eu endireito a minha jaqueta e sorrio.
Ela nunca disse nada assim para mim antes. Ora, obrigado, mas talvez não seja a melhor coisa de se usar para empinar uma pipa. Eu não empino uma pipa há anos. Marley diz enquanto ajusta a minha gola com a mão. Achei que podia ser divertido, eu digo, erguendo-a. Você disse que costumava amar fazer isso quando era pequena. E hoje está ventando bastante. Como se tivesse sido ensaiado, o vento ergue o cabelo dela, jogando-o para um lado e para o outro. Ela toca de leve a madeira fina da pipa, assentindo com a cabeça. Dá bastante trabalho lançar a pipa. Nós soltamos um pouco da linha e nos revezamos, correndo pela grama. Mas a brisa apanha e solta com a mesma rapidez, e a pipa mergulha inúmeras vezes no chão. Finalmente, na quinta tentativa, ela se ergue suavemente pelo ar. Eu giro com a linha deslizando pelos meus dedos. A pipa se vira para a direita e para a esquerda. O vento a faz dançar pelo céu nublado de outono. Assim que ela se firma, passa a pequena barra de madeira para Marley e observo o olhar dela fixo na pipa. Seu rosto aberto de um jeito lindo. Você tem planos para o Halloween sábado que vem? Eu pergunto. Na verdade, não. Ela diz, e a pipa mergulha. Ela puxa a linha de novo, firmando-a. Outras pessoas. Não é muito a minha praia. Bom, eu respondo, nada surpreso. Minha mãe vai viajar e eu gostaria da sua ajuda para distribuir os doces. Ela me olha com ceticismo. Vai ser divertido, digo. Nós podemos vestir fantasia de Halloween e tudo. Eu acrescento, tentando animá-la. Quer dizer, como não amar fazer isso? Você pode ser quem ou o que quiser. Eu observo a mente dela funcionar, pensando nisso. Ok, ela diz finalmente. Então encosta em mim e eu beijo a testa dela. Mas só porque você parece muito animado com a coisa da fantasia. Eu detestaria acabar com seus sonhos. O sorriso pequeno e provocador dela é demais para mim. Eu a ergo em um enorme abraço. Nós dois rimos enquanto o resto da linha se desenrola da pequena barra de madeira e a pipa flutua solta pelas nuvens, ao mesmo tempo que eu a beijo. Os lábios dela estão frios, mas o resto do seu corpo é quente e ela enrola os braços em torno do meu pescoço. Perdemos a pipa, ela diz, depois que paramos para respirar. Eu rio. Eu prefiro segurar você de qualquer forma. Uma gota de chuva cai bem na minha testa e nós o soltamos, rindo enquanto corremos pela trilha até o carro, a chuva caindo forte. Estamos quase lá quando Marley solta a minha mão. Espera. Ela se curva para pegar algo do chão. Eu me aproximo e vejo uma trilha de pequenos pontos no caminho. São caracóis bebês. E Marley está pegando um por um e os tirando da trilha. O que você está fazendo? Eu pergunto, apertando os olhos para tentar enxergar alguma coisa através do dilúvio. Eu não quero que ninguém pise neles, ela diz, e nós lentamente seguimos para o carro. Eu redireciono os pedestres à nossa volta, enquanto Marley tira cada um dos caracóis da trilha. Toda a vida, mesmo a vida de um caracolzinho, importa para ela. Meu coração se enche enquanto eu a observo. Nós dois, já encharcados. Quando chegamos em segurança no carro, ela me olha e, sem dizer nada, me inclina e a beijo. Eu nunca conheci ninguém como ela antes. E eu não preciso de peônias para saber a sorte que tenho por tê-la encontrado. Capítulo 20. Estou sentado na varanda com uma cesta cheia de doces. A máquina de gelo seco ao meu lado, solta, outra rajada de fumaça, embaçando a minha visão. Eu abando a mão para dissipá-la e outra horda de crianças vem gritando até mim, enquanto seus pais aguardam na calçada iluminada pelos postes de luz. Gostosuras ou travessuras? Um pequeno fantasma grita. Gostosuras? Eu digo, enquanto duas Elsas mergulham com avidez nos doces, antes de sair correndo para fora do meu campo de visão. Eu apoio a cesta no colo e tiro meu capacete de futebol americano para checar com a câmera do meu celular se a maquiagem de zumbi que a minha mãe me ajudou a fazer ainda está no lugar. Minha cicatriz agora é uma ferida melequenta na minha testa. Eu quase pedi a minha mãe para tirar quando vi, e sinceramente, eu ainda não consigo olhar para ela sem nojo. Tudo que eu consigo ver é meu reflexo nos óculos da doutora Belfield, na noite do acidente, quando a minha cabeça estava de fato aberta.
mas estou tentando não fugir mais disso. Fico tenso quando a minha visão embaça e começo a ouvir um sussurro, me dizendo para não deixar. Bu, uma voz diz, me deixando para fora da visão antes que ela consiga me tomar por completo. Abaixo meu celular e vejo. O que é isso? Marley está vindo na minha direção pela escada. Parece que ela foi engolida por uma volumosa fantasia de caracol marrom. É o pacote completo. Antenas longas, uma concha grande em espiral. Tudo nela idêntico aos caracóis que afastamos da trilha uns dias atrás. Rindo, eu me levanto e estendo os braços para ela. Ela se remexe e balança sua concha para me acertar na lateral. Ei, eu não estou rindo de você. Ela me olha feio, cruzando os braços, até as suas antenas me encararem. Certo, ótimo. Eu não vou dizer nada. Eu desenho e fecho um zíper na minha boca, enquanto ela revira os olhos adorável. Eu nunca achei que me sentiria atraída por um caracol gigante, mas aqui estamos. Eu abro a minha boca e pigarreio. Espera, eu só preciso dizer uma coisa. Você é o caracol mais bonitinho que eu já vi. É claro, ela diz, suavemente, e me dá uma rodadinha. Tento abraçá-la, mas a sua concha gigante fica no caminho, impedindo que os meus braços a envolvam completamente. Então, por que um caracol? Bom, você sabe. Marley, o caracol. Responde tocando distraída a minha camisa de futebol rasgada, zumbizada. Somos quietos, somos tímidos e nos escondemos. Eu me inclino na direção dela e uma das suas longas antenas quase arranca o meu olho fora. Você nunca vai precisar se esconder de mim, Marley. Eu sussurro. Observo 1 milhão de expressões passarem pelo rosto dela, rápidas demais para que eu acompanhe. Finalmente seus traços se aquietam. Ela ergue a mão em toque hesitante, os 2 fechos em seus ombros. Eu acho que me vesti como uma velha eu, ela diz, erguendo os olhos para minha camisa de futebol americano rasgada. O capacete enfiado embaixo do braço, o sangue falso na minha testa. Ela dá um passo para frente e estende a mão, tocando-a de leve, enquanto eu encaro seus lábios querendo beijá-la. E você se vestiu como velho você, ela diz suavemente, e eu fecho os olhos quando ela me toca, desejando mais. A mágica do momento é quebrada por algumas risadinhas. Um grupo de crianças fantasiadas nos observa como se fôssemos um prato de brócolis. Eca, diz um pequeno Drácula, seguido por um monte de risadinhas. Eu olho para Marley com um sorriso malicioso, então atiro a cesta de doces na frente das crianças, e um massacre acontece no meu gramado. Os olhos dos pais arregalados de horror. Pegando a mão de Marley, eu a puxo para dentro de casa e apago a luz da varanda atrás de nós. Está escuro do lado de dentro, exceto pelo brilho da iluminação dos postes. A luz amarela entrando pelas janelas. Eu dou um passo na direção dela. O ar fica elétrico quando ela me olha, seus lábios levemente entreabertos. Parece que ficamos sem doces. Como isso aconteceu? Ela pergunta sem fôlego. Ela ergue lentamente o braço. Meu coração acelera quando ela abre os fechos dos ombros e deixa que a concha da fantasia caia no chão. Eu já não sou mais isso, ela diz, aproximando-se de mim. Tira a camisa por cima da minha cabeça, limpando o sangue da minha testa, a ferida que já não se define. E eu não sou mais isso. Ela tira as suas antenas, eu chuto os meus sapatos. Ela me encara por um longo momento, então meu coração salta para a garganta, quando ela lentamente tira o seu culote, revelando a pele macia por baixo. Os olhos dela nunca deixam os meus. A eletricidade entre nós crescendo, cada vez mais, até eu não aguentar mais o espaço entre nós. Logo estamos só de roupas íntimas. Todas as nossas partes antigas, fora do caminho. A lingerie amarelo claro dela se agarra aos seus quadris, seus seios. Eu estou morrendo de vontade de tocá-la, mas eu não ouso. Nós nunca ficamos sozinhos assim. Nunca nem falamos nisso. Qualquer coisa que acontecer em seguida é decisão dela. Então eu espero, mas eu não posso impedir meus olhos de devorá-la. Ela é linda. Eu nunca fiz isso antes, ela diz suavemente. Eu ergo meus olhos para olhar nos dela. Nós não precisamos, Marley. Eu quero, ela diz. Suas bochechas ficam vermelhas no segundo em que ela diz essas palavras. Seu olhar, porém, se mantém firme, determinado. Com você. Ela continua aproximando-se, seus olhos movendo-se tímidos,
pelo meu corpo, enquanto ela explora meus braços, meu pescoço, meu peito. Eu tenho certeza de que ela consegue sentir o meu coração batendo sob os seus dedos, quase explodindo sobre o toque dela. Eu estou morrendo aqui, eu digo, enquanto as mãos dela viajam para baixo, pelo meu abdômen. Eu não sei o que estou fazendo. Ela sussurra, erguendo os olhos para me olhar, e segura pela primeira vez. Você está me matando. É isso que você está fazendo, eu digo, enquanto inspiro fundo. Nós começamos a rir, e um pouco de tensão nervosa se desfaz. Eu a puxo para perto, os braços delas em volta do meu pescoço, seus dedos entrelaçando-se nos meus cabelos. Você tem certeza de que você está bem com isso? Pergunto. Quero ter certeza. Quero que ela tenha certeza. Sim, eu. Ela segura o cabelo com mais força, suas pupilas grandes na luz amarela e pálida. Eu amo. Ela começa a dizer, mas sua voz se perde. Ela me beija suavemente, sussurrando sobre os meus lábios. Eu amo isso, ela diz finalmente, encostando a sua cabeça na minha. Eu encaro os lábios dela, nossas respirações se misturam. Todo mundo desbota, exceto por ela. Eu seguro o rosto dela nas minhas mãos, meus polegares movendo suavemente pela sua face, entendendo. Eu amo isso também, sussurro, sabendo o que isso significa, sabendo o que sinto mesmo. Ela puxa o meu rosto para um beijo e eu o ergo, suas pernas enlaçando a minha cintura. Eu a carrego pelo corredor, abro a porta do porão e logo as últimas coisas nos mantêm afastados desaparecem. Horas depois, a escuridão abre lugar para o som de metal batendo, a chuva martelando pesada no telhado do carro. Meus olhos se abrem e eu vejo um enorme buraco no vidro da frente. A chuva entrando por ele, ensopando as minhas roupas, ensopando o assento embaixo de mim. Eu vejo o globo espelhado preso no retrovisor, as luzes vermelhas refletindo nele, fazendo a chuva parecer vermelha, como sangue. Eu tento me mover, tento sair, mas estou preso, cravado no lugar. Socorro! Eu tento gritar, mas não sai nada. Eu me atraco com o cinto de segurança. O som de um telefone tocando chama minha atenção para o painel, onde um celular vibra e se move na minha direção. Meu coração para quando eu vejo o nome na tela. Chamada de Kim. Meus olhos se abrem. Eu olho em volta freneticamente. Estou no meu quarto, na minha cama. Mas saber que foi só um pesadelo não impede que a minha respiração saia engasgada. Quando eu me acalmo, ouço o vento batendo na janela por fora. Ele assobia através do vidro, baixo e assustador. A trilha sonora perfeita para um pesadelo. Foi só a minha cabeça ferrada de novo. Dessa vez, contudo, eu sei que é só um sonho. Marley está encostada nas minhas costas, quente e reconfortante. Eu deixo que a última gota de medo e pânico suma com um longo suspiro aliviado. Atrás de mim, Marley se aninha, o calor dela me acalmando ainda mais. Eu me viro para puxá-la para perto e sinto uma mão gelada se apertar em torno dos meus pulmões. É Kimberly. Estamos com os narizes encostados. A respiração dela faz cócegas no meu rosto, quente. Eu me afasto, mas as mãos dela se fecham em torno dos meus braços, me mantendo perto dela. Não faça isso. Não me deixe, ela diz com urgência. Não, eu grito. Me sento de repente. Eu luto para recuperar o fôlego. Meu peito arqueja subindo e descendo, e eu a sinto se mover atrás de mim. Eu a empurro. Kylie, ei, o que está acontecendo? Eu a escuto. Sinto o cheiro dela. Não é a Kimberly. Tá tudo bem, ela sussurra. Não é a Kim. Flor de laranjeira e jasmim. Marley. Eu abro os olhos e observo o rosto dela, as sardas familiares, a curva suave do queixo, seus lábios delicados. Foi só um sonho, ela diz, apoiando a sua mão no meu coração acelerado. Eu estou aqui. Estou bem aqui. Eu a puxo para mais perto e o pesadelo desaparece. As imagens do acidente de carro e da chuva vermelho-sangue finalmente se dissipam, vão embora, substituídas pelo que é real.